Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso vídeo canal. Família, não se iluda, apesar dessa imagem bonita que você está vendo aí, o tema hoje é muito pesado, né? Eu escolhi esse lugar justamente porque alguns inscritos pediram a mim que, Davi, quando você for dar um rolê, vai para um lugar bonito, um lugar onde tenha água, um rio, alguma coisa assim, bem próximo da natureza. Mas o tema vai ser pesado, família. Você vai ver que a cristofobia chegou e ninguém está falando sobre isso. E a matéria vai deixar isso bem claro para você. Então eu peço que você preste o máximo de atenção possível. E a gente está fazendo um vídeo nesse estilo para ver se as informações passam, porque existe uma verdadeira ditadura. Vamos à matéria. Comissão da OAB Paraíba protocola denúncia e professora investigada por LGBTfobia. Professora de biologia que atua também como teóloga é suspeita de dar declarações preconceituosas em live realizada no perfil pessoal dela em 1 de julho de 2020. Essa matéria é recente, de 15/7/2020. Um inquérito foi instaurado nesta sexta-feira, dia 14, para investigar a professora Lourdes Romanelli Mendes dos Reis, depois que ela deu supostamente declarações LGBTfóbicas em uma live realizada no dia 1 de julho no perfil pessoal dela em uma rede social. A investigação foi aberta na Delegacia Especializada contra Crimes Homofóbicos e Intolerância Religiosa da Polícia Civil da Paraíba, após denúncia protocolada pela Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba, OAB-PB. A reportagem entrou em contato com a professora Lourdes Romanelli, mas o telefone celular dela estava desligado. Contudo, ela já tinha se manifestado por meio de nota, onde afirma que as lives foram uma iniciativa não extensiva às escolas, onde ela ensina. Lembrou também que tem 13 anos de magistério e que nos vídeos vinham abordando um diálogo entre religião e ciência, com o objetivo de mostrar que ambos dialogam entre si. Declarou também que o intuito era expor o que as ciências naturais dizem acerca da constituição do sexo do indivíduo, endossando o que a Bíblia também relata sobre o tema, e ponderou que não tinha a intenção de desrespeitar os membros da comunidade LGBTQ+. Lourdes Romanelli é bióloga por formação, professora em escolas de João Pessoa e atua também como teóloga. Em uma série de lives que vinha realizando, discutia questões biológicas sob a ótica da religião cristã, quando teceu críticas sobre a homossexualidade e a transexualidade. Segundo o advogado José Batista de Melo Neto, que preside a Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Paraíba e registrou o boletim de ocorrência na Polícia Civil. Isso gerou repercussão na internet, o vídeo em que a professora se referiu às práticas ditas não reprodutivas, por termos diversos como aberração, perversão, prática repugnante, imoralidade, corrupção do corpo, abominação e pecado, algo que, de acordo com ele, incorreria em crime, principalmente depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu em 2019 equiparar o crime de LGBTfobia ao de racismo. Ainda de acordo com o jurista, o fato da live ter sido transmitida no Instagram potencializa o alcance do crime, até porque a própria professora pediu para que seus seguidores dessem mais visibilidade ao vídeo, a partir dos compartilhamentos da rede social. Representantes do movimento do Espírito Lilás, MEL, do coletivo Petris e do Homem Trans da Paraíba e do grupo de mulheres lésbicas e bissexuais Maria Quitéria também estiveram na delegacia. O delegado Marcelo Falcone, que está à frente do caso, declarou à reportagem que tem até 30 dias de prazo para concluir o inquérito instaurado. O primeiro ato é iniciar o levantamento de provas e depois a professora será convocada para prestar depoimento à polícia. Ele já antecipou que a professora pode ser indiciada e o caso irá para a justiça, onde ela deve responder judicialmente. Bom, meus caros irmãos, eu acredito que vocês devem ter percebido o mesmo que eu. Pelo menos por essa denúncia aqui que está na matéria, eu não vi nada de LGBTfobia aqui, de forma alguma. Porque o que eu entendo aqui, com a minha humildade, o que eu entendo por homofobia, crime de ódio, seria se a professora tivesse de alguma maneira incentivado violência contra algum grupo, tivesse posto em risco de alguma forma as pessoas LGBTQ. Mas eu não vi ela fazer isso. O que ela fez foi uma crítica ao comportamento LGBTQ. Por acaso é crime alguém criticar o comportamento cristão? Porque é o mais que a gente vê nas redes sociais. Você vê aí agora, final do ano, né? O que é que teve no especial do Natal? Fizeram um deboche com Jesus Cristo, colocaram ele lá numa Santa Ceia gay e vários cristãos protestaram contra isso, e eu fui um dos primeiros a dizer que não gostei do que fizeram, mas não era a favor da censura. Eu deixei isso bem claro, tá os vídeos aí no canal. Eu disse que quem alimenta aquilo ali, esse tipo de conteúdo, é as próprias pessoas que reclamam, mas assistem.
Eu tenho certeza que 90% dos que reclamaram daquele especial de Natal dos Porta dos Fundos que passou na Netflix, 90% não cancelaram as suas assinaturas e continuam até hoje. Outros cancelaram, mas no outro mês, na outra semana voltaram. Então não adianta reclamar se você mesmo financia o trabalho. Não adianta querer criar lei contra alguma coisa desse tipo. Eu sou totalmente contra. Mas no caso dessa professora, que eu repito, eu não conheço, eu não vi isso. O que ela fez foi o mesmo que a Enes falou também no programa De Frente com Gabi, que nós já mostramos aqui diversas vezes. A mesma opinião que ela deu ali, de acordo com a própria matéria que se encontra no G1 para quem quiser conferir, o que ela falou foi uma crítica ao comportamento com bases científicas e apoiado na ideologia cristã. Só isso. Então o que estão querendo fazer, meu caro irmão, isso também ficou claro porque você ouviu também na própria matéria, quando disseram que a gente também falou na época, que o Supremo Tribunal Federal ele começou a legislar, ele começou a ser a própria lei e criar as leis, criar a jurisdição. Então quando eles equipararam o crime de racismo o crime de homofobia, que uma coisa não tem nada a ver, colocaram uma condição que a gente nasce com ela, com outra coisa que é uma opção da pessoa. Não provaram nada, mas mesmo assim criaram a lei para evitar o diálogo, para evitar as críticas. Qualquer um que critica agora, e eu acho que essa é a verdadeira causa, e inclusive ela está sendo processada, essa professora, para servir de exemplo. Porque se você pegou uma professora como ela, né, altamente instruída, e você a processa, você cala a boca dessa pessoa, você acaba fazendo isso com várias outras pessoas. O que não é o meu caso. Eu vou continuar criticando aqui o quanto eu puder. Porque uma sociedade justa, família, e com igualdade para todos, ninguém é melhor do que ninguém, não é uma opção que a gente faz disso ou daquilo que nos torna pior ou melhor. Inclusive até no ponto de vista cristão. Eu não discrimino ninguém e nem quero ser discriminado. Até porque, como eu já falei em outros vídeos, nós seguimos um Deus de sabedoria que deixou bem claro que o filho não vai pagar pelos pecados do pai e o pai não vai pagar pelos pecados do filho. Cada um será responsável pelos seus próprios atos. Então não preciso ficar cuidando da vida particular de ninguém. Cada um que viva e seja feliz como quiser ser. Eu respeito toda escolha de cada indivíduo. Agora, o que estão fazendo aqui é uma cristofobia. Quando a gente parte para ler o que está escrito nas escrituras sagradas, que para muitos é sagradas, inclusive para mim, quando você proíbe que se fale o que está ali escrito, você está automaticamente criando uma cristofobia. Mas essa palavra você nunca ouviu falar na mídia. Mas você não vê a mídia levando os fatos para esse lado. Só leva o contrário. Tudo que você fala hoje contra a comunidade LGBTQ+, inclusive os profissionais, eu coloquei também um vídeo recente aqui, onde a médica está falando do porquê da relação de dois homens, por exemplo, tem muito mais chances de criar vários tipos de doenças. Mas tem uma médica explicando por que isso acontece, inclusive com experiências dentro dos hospitais com pacientes terminais. Ela falou de endiocardite bacteriana. Eu coloquei um trecho dessa palestra dessa doutora no nosso vídeo sobre a Rússia, né? Que inclusive a mídia não deu uma pauta. Você vê como essa mídia é canalha. A Rússia proibiu o casamento LGBTQ lá. Não é mais legalizado isso na Rússia. A Rússia baniu isso do seu território. Mas a mídia não deu uma pauta disso. Eu não vi. E aí nesse vídeo que você está vendo aí, nós colocamos lá a palestra dessa doutora. E se você não quiser ver nosso vídeo, Davi, você está falando isso só para ganhar views? Não, irmão. Procure aí na internet. Você encontra até com melhor qualidade do que no meu vídeo. Você procure aí, médica da palestra sobre endiocardite bacteriana. Procure aí que você vai encontrar. Então, meus irmãos, o que estão fazendo hoje é um verdadeiro absurdo, é uma canalice. É verdadeiramente uma cristofobia. E se as pessoas não abrirem os olhos, meus caros irmãos, daqui uns dias, se você disser que é cristão, daqui uns dias, só pelo fato de você ser conservador, de você ser cristão, de você dizer que certas coisas você não quer para sua família, não quer para seu filho, para sua filha, você vai ser considerado um criminoso e vai ser preso, sabe? As pessoas veem uma coisa dessa e pensam, mas isso aí foi com uma professora que eu nem conheço, vou falar nada não. Você precisa falar sim, irmão, porque do jeito que as coisas estão indo, não demora muito para você estar dentro do camburão. Simplesmente por não concordar, não é nem criticar mais. É não concordar. Você vê a quantidade de canais que evitaram falar desse assunto com medo da plataforma. Mas eu creio que eu não estou cometendo nenhum crime aqui. Eu estou dando o aspecto verdadeiro da notícia.
Mais uma vez, deixo claro que respeito a opção sexual de cada pessoa. Acho que eu não sou melhor por ser hétero do que ninguém. Todos nós somos iguais, temos que ter direitos iguais. E aquelas pessoas que passam do limite, que desrespeitam outras pessoas pela escolha delas, realmente têm que ser punidas. Mas no caso dessa professora, eu não vi isso aqui. Então eu entendo que realmente o que está acontecendo é uma censura, é uma implementação de um plano que vem de fora. Você vê, por que é tão forte isso aqui no Brasil? Porque as bancadas, principalmente de esquerda, que recebem muito dinheiro para defender essas pautas. E a pessoa com muito dinheiro vira o quê? Vira poderosa. Então começam a se criar leis e moldando mesmo as constituições dos países para no fim das contas trazerem a mesma cultura que o mundo já teve na época de Sodoma e Gomorra. É esse o ponto. E ninguém está percebendo, meus irmãos. Então será que a gente vai ter que esperar os cristãos serem presos, serem condenados por simplesmente não concordarem com a prática? Essa é a pergunta que eu faço para você, meu caro irmão. E peço, por favor, que você compartilhe esse vídeo. Até porque, você sabe, justamente por a gente ter a coragem de falar a verdade aqui, o nosso canal não deve durar muito. Então fiquem todos com Deus. Eu peço que o nosso Yahushua acompanhe e proteja cada um de vocês. E eu vou ficando por aqui. Um abraço e tamo junto.